pandemia, houve uma exacerbação da gordofobia. Mais memes, mais ironias, mais deboches, principalmente nas redes sociais. Gordofobia é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. E para falar sobre esse assunto, nós temos como convidadas Maria Luísa Gimenez, que é doutora em estudos de cultura contemporânea. Ela é idealizadora do projeto Ação Lute como uma Gorda e também fundadora do grupo de estudos transdisciplinares do corpo gordo do Brasil. Nossa outra convidada é Carla Rezende. Carla é diretora do projeto Mundo Plus Pernambuco. Bem, lembrando que o programa Opinião Pernambuco, não apenas este, mas todos eles, são exibidos no horário das 17h30, de segunda a sexta, nas rádios Universitária FM e Rádio Paulo Freire. Bem, vamos lá, vamos começar com a doutora Maria Luísa Gimenez. Por que a sociedade é, no geral, tão cruel, tão dura com as pessoas gordas aqui no Brasil? A gente precisa entender, começando a falar sobre gordofobia, é um tema novo, né? Mas a gordofobia ela é um estigma, um preconceito institucional, estrutural, que faz parte da organização da sociedade. As pessoas associam o corpo gordo a um corpo doente, um corpo inferior, um corpo preguiçoso, culpa, inclusive, as pessoas gordas por serem gordas. Então, quando se associa esse corpo a algo ruim, a algo inferior, as pessoas acham que elas podem fazer memes, que o corpo gordo ele acaba se tornando um corpo público, né, para o vexame, já que ele é considerado um corpo inferior, doente, preguiçoso, feio, nojento, e aí vai. Carla, a tua visão sobre essa mesma pergunta que eu passei para a doutora Maria Gimenez. Na verdade, como ela falou, ela resumiu bem aí, é um termo novo, né, mas que existe desde sempre, e que ele é muito sério, né, ele deixa sequelas desde as criancinhas até a terceira idade, e as pessoas não se dão o trabalho de conhecer mais sobre isso, né, e tratar todos esses traumas psicológicos, porque acha que é bonitinho, às vezes, ser chamado de baleia, né, e não sabe o que está sendo gerado psicologicamente ali. Então, realmente é um tema extremamente relevante que a gente tem que tratar e que a gente tem que lutar para combater, porque mata, né? Muitas pessoas tiram a vida por conta disso. Então, é uma estatística bem triste. Essa questão, ela está na estrutura da sociedade brasileira, ela é uma coisa que começa a ser combatida de uma forma mais efetiva agora, né, com todos esses movimentos, pelo menos é o que parece, né? Mas essa questão é uma questão secular, ela é uma questão histórica no Brasil, doutora Maria Luísa? Ela é histórica no Brasil e no mundo. Quando o discurso médico coloca o corpo gordo, né, como um corpo doente, e toda a mídia acabou contribuindo com a epidemia da obesidade, entre aspas, é algo sério, porque as pessoas colocam todas as pessoas gordas como doentes, e então a sociedade acaba pensando aquilo que eu falei, é um corpo doente, um corpo inferior, é secular, é perigoso, é um movimento novo no Brasil, mas ele começa no final da década de 70 nos Estados Unidos, ele existe na América Latina, em outros países, na Europa, existe inclusive estudos junto com esse movimento, que é o nosso caso, né, os estudos do corpo gordo no Brasil, para mostrar que existe uma outra visão sobre esses corpos, e não necessariamente uma pessoa que está gorda, ela está doente, como não necessariamente uma pessoa magra, ela está saudável, né? Tanto uma pessoa magra pode ficar doente, quanto uma pessoa gorda também. O problema são as consequências de perceber esse corpo sempre doente com esse grupo, né? O que a Carla falou é bem importante. Existem pessoas, mulheres, por exemplo, na minha tese de doutorado, que eu pesquiso a gordofobia, existem mulheres que não saem de casa, existem mulheres que nunca foram a uma piscina, existem mulheres e homens que se suicidam, que se mutilam. Essa opressão começa desde a infância,
geralmente, né? E as pessoas elas vão carregando essa opressão até a fase adulta. Então, imagina as consequências de traumas, de dores, de tudo que essa pessoa carrega, né? De ser sempre excluída e, às vezes, até nos espaços que deveriam ser seguros. Por exemplo, a família. A família acaba repetindo esse discurso, né? Uma mãe fala para uma menina, na minha tese tem isso, de depoimentos, para uma criança de 4, 5 anos, que se ela não emagrecer, ela vai explodir, que se ela não emagrecer, ela não vai sair na foto da família no Natal. A mãe não faz isso porque ela odeia a filha, ela acha que ela está fazendo isso pelo cuidado, pela saúde. Por isso que a gordofobia é tão séria e difícil de detectar, porque ela vem disfarçada com um discurso de saúde, geralmente, sabe? Carla, a gente vê exemplos aí, até esses citados pela doutora Maria Luísa, né, que nos levam a uma reflexão sobre o bullying. É exatamente isso, né, que acontece com as pessoas gordas, e quando a doutora Maria Luísa fala que dentro do seio da própria família isso é muito comum, né? Quais os testemunhos que você teria sobre isso, né? Como que as pessoas que participam do teu movimento, elas percebem e elas denunciam essas questões? Na verdade, a gordofobia ela começa mesmo desde a infância, através do bullying, é o primeiro passo, né, que é levado de uma forma mais simples até chegar de fato à gordofobia, que é o que ela falou, que é tirar a nossa acessibilidade. Né? Então, as mulheres deixam de sair, as mulheres deixam de trabalhar, as mulheres deixam de se relacionar, tudo por conta disso. E a maioria dos relatos que a gente tem realmente é esse. Começa desde criança, passa pela nossa casa, né? Nossos pais, às vezes, não por maldade, que eu acredito que eles não querem nosso mal, mas usam aquelas frases que acabam com o psicológico delas, tipo, você tem um rosto lindo, então é como se o seu corpo não prestasse. Ô, minha filha, por que você não emagrece? E aquilo tudo vai gerando traumas e sequelas que lá na frente vai chegar a conta. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. Realmente é difícil detectar, como ela falou, o que de fato é gordofobia, o que de fato não é. Ter um cuidado com esse tratamento da saúde, porque de fato a gente sabe que quando chega a um determinado ponto, o excesso de peso vai chegar também, vai cobrar conta a gente. Não quer dizer porque eu estou gorda hoje que eu sou doente, mas a gente sabe que o corpo da gente é uma máquina, como qualquer outra máquina, se a gente sobrecarrega, lá na frente vai estourar. Então a gente tem que ter esse cuidado de falar da saúde sem ser gordofóbico, até para as pessoas não deixarem de ir para o médico, né, porque seria uma irresponsabilidade nossa, mas tem que ter um cuidado. Como ela falou muito bem, que é a frase que a gente usa sempre, nem todo gordo é doente, assim como nem todo magro é saudável. E as pessoas precisam entender isso. Eu acho que isso é um ponto principal para a gente trabalhar. Existe uma indústria por trás de todas as práticas da sociedade brasileira, né? E no caso específico do corpo da mulher, né? A indústria da moda ela tem um papel muito forte e muito determinador de padrões. Então, historicamente, né, se definiu que a mulher, o ideal de corpo seria um corpo magro, né? Então, até que ponto essa indústria, a indústria da beleza, dita as normas e acaba contribuindo para que as pessoas se tornem preconceituosas em relação às pessoas gordas? Doutora Maria Gimenez. Falou bem mesmo, é isso mesmo. Existe uma indústria por trás dessa obsessão pela magreza. Tem até um sociólogo, Fischler, que ele vai falar isso, ele vai chamar a nossa sociedade de lipofóbica, uma sociedade obcecada pela magreza e apavorada em ser gorda, né? Então, é um exagero, tanto que você vê os shakes, e-book para emagrecer em 10 dias, cintas, chás, tudo que você imaginar, a indústria, né, ela lança como produto para se aproveitar desse medo, que é uma indústria do medo também, de não engordar. Então, por exemplo, na minha pesquisa, a gente fez algumas pesquisas com mulheres e adolescentes também, porque isso também a gente tem que perceber que não atinge só mulheres adultas, atinge adolescentes, pré-adolescentes, e um dos maiores medos das adolescentes, por exemplo, era engordar. Né? O medo a engordar leva você a consumir coisas
que você não sabe se vai fazer efeito ou não, e o pior que isso, você usa, eu, por exemplo, sou uma mulher gorda, sempre fui gorda, fiz todos os regimes que vocês imaginarem, comprei todos os produtos que existiam, e eu sempre voltava a engordar, e a culpa sempre recaía em mim. Então, é uma indústria que ela se isenta da culpa de não emagrecer a pessoa. A pessoa que não conseguiu emagrecer não foi o nosso produto. Isso é terrível, porque isso também é violento. Né? É violento porque isso vai deixar você pior ainda. Além de você se culpar por ser gorda, você se culpa de gastar o dinheiro, usar aquele produto que te promete emagrecer e você não emagreceu, você emagrecer e depois engordar tudo de novo. Então, existe toda uma indústria aí, todo um marketing, né? Que a gente sempre acredite que a culpa é nossa, então eu vou comprar outro, porque se eu não conseguir, então eu vou... E aí eu passo a minha vida inteira comprando produtos para emagrecer. Mas se eu sou uma pessoa gorda, eu sou uma pessoa gorda. Não necessariamente eu preciso de remédios e de outros produtos para emagrecer. Carla, a pergunta é por que às vezes a pessoa gorda ela não gosta de si própria e acaba se condenando? Seria um pouco em consequência disso que a doutora Maria Luísa acabou de falar, por conta dessa pressão social que faz com que você se sinta culpada? Na verdade, a gente usa até o termo a pressão estética, né, que é a busca do corpo perfeito. E a gente sempre fala, gente, esse corpo perfeito ele não existe. Que o corpo perfeito é o quê? Uma mulher alta, magra, sem celulite, sem estria. Se alguém conhecer uma, eu digo, olha, ela é uma coisa rara, porque não existe. Então, essa pressão estética, tanto a gente como gorda sofre, como as magras também sofrem, porque está todo mundo buscando esse corpo perfeito que não existe. Só que como essa indústria massifica e a gente é visto como as que não são normais, as feias, então a gente, nem todo mundo, infelizmente, tem um psicológico bom para poder lidar com isso. E aí elas começam realmente a ter uma imagem negativa, elas se olham no espelho e não gostam, tem a dificuldade de achar uma roupa que esteja na moda, que seja bacana, então elas começam a se sentir excluídas, de fato, desse meio e da sociedade. Então, a tendência é o quê? Se isolar cada vez mais, porque elas não conseguem, né, sair de casa, porque os olhares são diferentes, as roupas são diferentes, tudo feito para a gente é diferente. Fora que a gente tem toda a dificuldade de acessibilidade, como a gente sempre fala, andar num transporte público hoje para um gordo é um tormento, porque ele tem medo de ficar entalado numa catraca, né? Se ele vai viajar de avião, ele passa o constrangimento de ter que pedir um extensor de cinto. Então, a gente começa realmente a ficar preso dentro de casa por conta de tudo isso. O próprio Estado não tem políticas públicas que olhem essas necessidades? Não, infelizmente não. E não para por aí, né? Porque se a gente for para a parte hospitalar, é outra situação constrangedora, como a gente tem pessoas e relatos que precisaram fazer uma ressonância e tiveram que ir para um estábulo, porque eles não cabiam numa máquina dentro do hospital. Eles só conseguiram fazer o exame numa máquina onde é feito em cavalo. Então, isso é casos muito próximos de meninas que foram ter neném e o hospital não tinha maca que comportasse o tamanho delas. Então, assim, tudo isso é muito traumático. Isso, exatamente. Muito constrangedor e talvez passível de algum tipo de criminalização, né? A questão é saber ainda, vocês poderiam responder isso no próximo bloco, se nós temos uma legislação que cuida dessa questão com o devido carinho, com o devido zelo. Então, a gente faz um intervalo agora e retoma daqui a pouquinho com a Opinião Pernambuco, falando sobre gordofobia. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, conversando com a doutora Maria Luísa Gimenez, que é doutora em estudos de cultura contemporânea, e Carla Rezende, que é diretora do projeto Mundo Plus Pernambuco. Bem, nosso tema é gordofobia. E aí, doutora Maria Luísa Gimenez, em que medida a gordofobia ela atinge as mulheres e os homens? Quem padece mais pela repressão e pela pressão da sociedade? A gente precisa entender que a gente vive numa sociedade patriarcal, onde o homem ele tem mais poderes do que a mulher.
e a cobrança sobre a beleza, sobre padrão de corpo, recai sobre os dois. Todos os dois sofrem gordofobia, mas a mulher ela é muito mais cobrada dentro desse padrão, né? Dentro desse mercado, por exemplo, que a gente estava falando lá no outro bloco, da beleza. Então, a mulher ela vai acabar sofrendo mais. É importante também a gente entender que pressão estética não é igual a gordofobia, né? A pressão estética todo mundo sofre, o homem, a mulher, o alto, o magro, o negro, o branco. A gordofobia, a gente está falando de perda de direitos, a gente está falando de não ter uma maca para você no hospital, de não ter uma cadeira para você sentar, de não ter acessibilidade num transporte público, de perder o emprego, das pessoas olharem para você com cara de nojo na rua. Então, a gordofobia ela é muito mais séria do que a pressão estética. Carla, a blogueira Alexandra Gurgel, né, que é autora do livro Pare de Se Odiar, ela fez a seguinte declaração: amar o próprio corpo é um ato revolucionário. Como você interpreta essa afirmação? E quais as dicas para a pessoa gorda se sentir bem consigo mesma? Eu concordo com a frase dela, realmente é um ato de coragem, é um ato revolucionário. Não é fácil a gente lutar com todos esses preconceitos que a gente, desde criança, está ouvindo, está sofrendo, seja na escola, seja no trabalho, né, seja no meio público, enfim. É difícil a gente ter que lidar com tudo isso, se aceitar. Esse processo de autoaceitação não é fácil, ele é doloroso, mas é possível, né? É possível. E eu acho que quanto mais pessoas falarem disso, quanto mais pessoas se juntarem, quanto mais pessoas comprarem realmente a ideia e brigarem por políticas públicas, por estarem debatendo esse assunto que as pessoas falam pouco, eu acho que é assim que a gente vai mudar toda uma sociedade, toda uma visão. Porque eu sempre falo, gente, a gente sofre para se adequar ao mundo, mas nós somos a maioria, né? Estatisticamente, a maioria da população está acima do peso. Então, eles é que deveriam se adequar a essa população e não a gente estar sofrendo como, né, não tem uma cadeira, não tem... Tantas coisas são difíceis e que facilitariam tanto a vida e que se os políticos, né, fizessem a parte deles, com certeza resolveria. E são coisas simples. Né? Eu sempre falo, gente, se pelo menos em cada hospital tivesse uma maca, quantos problemas a gente não estaria resolvendo? E isso para eles não é nada. Só que precisa que pessoas se levantem, que pessoas criem seus projetos, né? Que a gente esteja aqui como a gente está hoje, falando para que as pessoas tenham essa consciência e a sociedade entenda o quanto é prejudicial brincar para a cabeça deles com uma pessoa que está acima do peso, né? Ridicularizar. Hoje eu produzo um concurso de Miss Pernambuco, né, para gordinhas. E a primeira versão foi algo assim para a gente tenebroso, porque saiu uma matéria no jornal e teve mais de 2.000 comentários, onde mais de 1.000 era mata, extermina, elas são umas aberrações. Como assim, gente? Né? Nós somos normais e a nossa capacidade não está no número da balança. E eu acho que as pessoas têm que entender isso. Doutora Maria Luísa Gimenez, a senhora fez um enquadramento bem correto aí, né, para aparecer ali no fundo a frase "lute como uma gorda", que é exatamente o título de um projeto que você faz parte. E aí a palavra está para você falar sobre esse projeto. Esse projeto ele é um projeto-ação que ele começou lá no meu 3º ano de doutorado, onde eu ia dar as palestras, eu ia conversar sobre isso, e quase ninguém sabia o que era gordofobia, ainda existe muita confusão, né? Então, eu montei esse projeto que chama Lute como uma Gorda, para levar para fora da universidade esse debate, um debate pautado em estudos, né? Então, nós fazemos roda de conversa, a gente faz palestra, a gente conversa sobre isso de uma maneira que a gente traga numa linguagem mais acessível para as pessoas o que é gordofobia, a diferença entre gordofobia e pressão estética, onde esses comportamentos gordofóbicos acontecem, por que eles acontecem, né? O que é o ativismo gordo, quais são as pautas centrais sobre o ativismo gordo, são esses temas que a gente leva para debate na sociedade.
A receptividade tem sido à altura do que vocês esperam? Quem participa? O movimento ele envolve pessoas gordas e pessoas não gordas também? O movimento é de pessoas gordas, mas existem muitas pessoas magras que apoiam, que são aliadas, que querem conhecer, que pesquisam, que me procuram, por exemplo, para saber como que pode ajudar. Eu dou um curso, que é o primeiro curso sobre estudos do corpo gordo no Brasil. Esse curso é online e a maioria dos alunos são profissionais de saúde que querem aprender como tratar esse corpo sem repetir a gordofobia, num tratamento humanitário, né, num tratamento humano. Quando a gente fala de gordofobia, a gente está falando de direitos humanos, né, de um tratamento aí digno de qualquer humano. É só isso que a gente está falando. É o que nós somos, né? Exato. Carla, agora é a sua vez de falar um pouquinho sobre o Mundo Plus. Você já falou do concurso de Miss, né, que é uma ação do movimento, né, do grupo. Aí está com você a palavra para falar sobre o Mundo Plus. Ele é um projeto pioneiro aqui em Pernambuco, onde a gente trabalha exatamente o empoderamento, a aceitação, autoestima. A gente vê toda essa parte das ações junto às políticas públicas. A gente faz com que elas saiam dessa concha que elas vivem assustadas e elas entendam de que elas são mulheres belas e que elas podem vestir um maiô, que elas podem vestir uma roupa de festa, que o concurso ele tem mais esse sentido. Eu sempre digo, quando elas sobem o degrau e desfilam e voltam, elas são pessoas totalmente diferentes. É como se elas vencessem aquilo ali, eu me aceitei e dane-se a opinião das pessoas. E é lindo ver aquela transformação, onde infelizmente muitas vezes a família não vai assistir, porque acha que é ridículo, acha que ela está pagando mico, né? Então, assim, é um trabalho difícil, que a gente não tem muito apoio, infelizmente. A gente sofre a gordofobia porque as pessoas criticam, as pessoas querem matar, mas a gente não vai desistir, né? A gente entende que a gente precisa, tem muita mulher gorda que precisa de assistência, que precisa de uma assistência psicológica. Então, o projeto vai continuar e cada vez mais, depois vou até atrás da doutora aí, que eu acho que ela tem muito a acrescentar, de conhecimento, de conteúdo, porque é isso, é unir forças mesmo, né, e chegar num patamar onde a gente passe a ser respeitada, porque nós somos humanos, independente do nosso peso. Doutora Maria Luísa Gimenez, vou puxar uma questão muito delicada agora, né? Pessoas gordas, saudáveis, a gente tem muitas pessoas gordas e que são totalmente saudáveis. Depois você tem um outro estágio, que é o estágio da obesidade. Nem toda pessoa gorda é uma pessoa obesa, né? Você pode ter sobrepeso e não ser obeso. Quando chega um estágio de obesidade, não necessariamente que a pessoa vai evoluir para isso, mas aí se reconhece um estado de doença a ser tratado. Como a pessoa gorda ela convive com essa linha tênue, com esse limiar entre o sobrepeso, que fica muito próximo, às vezes, dependendo do grau, de um estágio de obesidade. Então, Valdir, nós dos estudos do corpo gordo no Brasil e no mundo, nós questionamos o IMC, que é o que determina a obesidade, entre aspas, que para a gente, nós não usamos essa palavra, porque essa palavra, ela reafirma o estigma das pessoas gordas, né? Existem estudos que mostram, como eu falei antes, que as pessoas gordas elas podem estar saudáveis e as pessoas magras elas podem estar doentes, e ao contrário, mas não determinar porque uma pessoa é gorda, ela vai estar doente. Quando eu falo em obesidade e eu falo em IMC, também tem estudos mostrando que esse IMC ele pensa num corpo só, e nós somos diversos. Tem gente que é muito alta, tem exemplos, inclusive, do halterofilistas, né? Que são pessoas que vão explodir o IMC, que vão ser considerados. Então, para a gente, o IMC ele não mede nada. Talvez a concepção de saúde da nossa sociedade capitalista precisa ser revista. É isso que nós estamos questionando. Nós estamos questionando qual é a saúde que aparece quando eu determino que todos os corpos gordos são doentes?
Porque quando eu determino, existe também uma saúde aí que vai machucar essas pessoas emocionalmente, né? Que acabam ficando doentes. Então, às vezes, as pessoas gordas, elas adoecem mais pela gordofobia do que pela própria doença, entre aspas também, que a gente não pode dizer que ela existe em todos os corpos. Então, eu acho que a gente precisa rever, né, essa questão dos corpos gordos, a gente precisa rever, inclusive, os saberes sobre esses corpos, de onde esses saberes vêm. Tem um antropólogo da alimentação, o Michel Poulain, na França, que ele tem um livro que chama Sociologia da Obesidade, que ele vai dizer que por trás da obesidade é uma criação de uma doença, que por trás existe um mercado muito grande, que lucra muito com a concepção do corpo gordo como doente. Então, os estudos do corpo gordo traz uma visão nova sobre isso, um questionamento, porque, inclusive, tem outro filósofo, Canguilhem, que vai dizer o seguinte, que nenhum corpo, seja ele magro, gordo, negro, verde, amarelo, nenhum corpo passa a vida inteira saudável. Todos os corpos, né, em algum momento, ele vai ficar doente. Então, é isso, né? Isso, doutora Maria Luísa, o nosso tempo chegou ao final. Então, assim, só para a gente não acabar de uma forma muito brusca, eu queria que você desse um contato, né, de como que as pessoas podem lhe procurar, depois a Carla também fala. Pode me procurar pelo Instagram, Estudos do Corpo Gordo. Ok? Carla, muito obrigado também pela sua participação, Carla, e aí os contatos. Eu que agradeço. O da gente procurar Mundo Plus em Movimento, que vai conseguir achar telefone, está tudo lá. Pois eu acho que o que a gente resume de tudo que vocês falaram é que a sociedade, de uma forma geral, está carente de informações, né? Então, assim, ainda bem que vocês estão nesse movimento e a gente deve se abastecer de informações sérias para mudar um pouco essa realidade. Então, a gente se despede por aqui, agradece também a sua participação e nos encontraremos em um próximo programa.